Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que encheis os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom dia, gente. Vamos então pegar a nossa Bíblia, fazer a nossa meditação diária do Palavra Encarnada. O Evangelho de hoje está em São Mateus, capítulo 5, versículo de 20 a 26. Disse Jesus: se vossa justiça não for superior à dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matar. Quem matar tem de responder em juízo. Eu vos digo: quem se irritar contra o seu irmão tem de responder em juízo. Quem chamar seu irmão de tolo deverá comparecer ao sinédrio, e quem o chamar de louco será condenado ao fogo do inferno. Se, portanto, fores levar a tua oferenda ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa tua oferta lá diante do altar, vai primeiro fazer as pazes com esse teu irmão, e depois volta para fazer a oferta. Entra logo em acordo com teu adversário enquanto caminhas com ele, para não acontecer que ele te entregue ao juiz, e este ao guarda, e assim sejais preso. Na verdade te digo, de lá não sairás, enquanto não pagarás o último centavo. São para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse é um daqueles evangelhos que são realmente muito ricos e que vai de encontro àquilo que o mundo prega. Então, assim, nesses breves momentos, nessa manhã, nesse período que a gente parou para escutar a palavra de Deus, a gente vai dividir em dois pontos desse evangelho. Vamos a ele, né? Mas antes de adentrar nesses dois pontos específicos, eu queria lembrar que parece que esse evangelho, ele tem algo por trás, né? Que o sustenta. E esse algo é a visão cristocêntrica da humildade. Precisamos, para vivermos o evangelho, sermos humildes. E o contrário da humildade é o egocentrismo. Isto é, o eu no centro. A minha vida, no centro da minha vida, eu no centro da minha vida, tendo os meus desejos, os meus sonhos, as minhas empreitadas, o meu tempo, o meu. Sou sempre eu na frente, certo? A humildade é o contrário disso. É o espírito de serviço próprio do cristianismo. É o espírito de serviço próprio da vida em Cristo. E aí eu peguei, essa vai ser a nossa primeira dever de casa, tá bom? Eu peguei aqui a ladainha da humildade, nesse tempo de quaresma, a gente é convidado a rezar com ela. Então, pare depois um momento, algum do seu dia, para rezar um pouco. Mas eu tirei aqui alguns trechos, vai ser ditos aqui, mas vamos rezar com ela posteriori, tá bom? Depois daqui. Então, diz assim, a resposta é: livrai-me, Senhor, livrai-me, Senhor. Então, o desejo de ser estimado, o desejo de ser amado, o desejo de ser procurado, o desejo de ser honrado, o desejo de ser louvado, o desejo de ser preferido, o desejo de ser consultado. Tá vendo? A nossa natureza, ela tem esse desejo. Né? De ser consultado, de ser amado, de ser preferido, de ser louvado, de dizer: Marcos Chaves, vem aqui, eu preciso de você. As pessoas necessitam de você. Não é isso? E por quê? O que é que isso tem a ver com o evangelho de hoje, Marcos? Ora, somente se eu me enxergo como um servo do nosso Senhor, se eu me enxergo como escravo de Deus, se eu me enxergo como um pobre servo do Senhor, eu vou ter empatia aos erros e às lentidões dos meus irmãos, não é isso? Então, como eu posso me irritar com meu irmão? Como eu posso ousar me irritar com meu irmão? Se eu olho para as minhas fraquezas, se eu percebo o quanto de vícios, o quanto de erros existe dentro de mim, mesmo que
esse meu irmão tem errado comigo. Não é para ser retribuído a moeda da ira, né? Aqui a gente está falando de irritação, de ira, de devolver na mesma moeda, de vingança. Ora, não faz sentido isso para o catolicismo, não faz sentido isso para a nossa vida, não faz sentido isso para a gente que quer se assemelhar à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Não faz o menor sentido isso. Por quê? Porque eu olho para a minha vida, eu percebo que nesse espírito de humildade, eu não quero ser honrado, eu não quero ser louvado, né? Então alguém faz algo contra mim, contra a minha pessoa, e eu não me iro contra a pessoa, eu não me irrito contra essa pessoa, eu não me inflamo contra essa pessoa, porque eu sou capaz também de errar. Olha que lindo aqui. O humilde, ele não se irrita com a pessoa, mas ele se irrita com o pecado. Olha que interessante isso aqui. Santo Agostinho vai nos falar sobre essa irritação, tá bom? Santo Agostinho diz assim: também devemos atentar ao significado de enfurecer-se com o irmão, pois não se enfurece com o irmão aquele que enfurece com o pecado do seu irmão. Já aquele que enfurece com o seu irmão e não com o pecado dele, enfurece-se sem causa alguma. Sem causa alguma. Então, eu e você, nós somos chamados nessa quaresma ao quê? Convertei-vos e crede no Evangelho. Quarta-feira de cinzas. Convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Em outras palavras, é o olhar para a minha vida de pecado e dizer: eu quero romper com tudo. Olhar para a nossa caminhada, os irmãos em nossas casas, você filho da luz, você no grupo de acolhida, olhar e perceber que ainda existe uma vida a ser conquistada, uma vida a ser galgada, uma vida a ser imprimida na renúncia dos pecados, em me distanciar desses pecados. Bonito, né? Eu não tenho a ira contra o meu irmão, mas eu tenho a ira contra o pecado que habita nele. E antes que eu tenha a ira do pecado que habita nele, eu tenho que ter a ira do pecado que habita em mim. Perceber que esse pecado habita em mim. Muitos pecados habitam em mim ainda. E eu tenho que ter uma ira, gente, é uma raiva do pecado. Uma raiva. A quaresma tão bem será vivida, se tivermos essa raiva contra o pecado. Tivermos essa raiva, esse propósito, essa firme determinação, né? Então aqui é o primeiro ponto. Quem se irrita com seu irmão, tente responder a juízo. Eu não devo me irritar com meu irmão, e sim com o pecado que habita nele. E perceber que esse, não literalmente o mesmo pecado, mas algum pecado também habita no meu coração. E aí eu não me irrito. Por quê? Porque eu tenho empatia, eu tenho parcimônia. Porque eu percebo que aquele meu irmão também está no processo de conversão, assim como eu. E talvez eu não tenha o mesmo pecado daquele meu irmão, mas eu tenho outros. Então eu vou com calma, eu vou com parcimônia. Eu sou manso, eu me torno manso. Porque eu percebo que eu também sou capaz de tantos outros pecados. Essa é a virtude da humildade, gente. Certo? E o outro ponto que eu queria colocar aqui, não poderia deixar de falar nessa reflexão, né? Se fores, é muito forte essa parte do Evangelho, né? Se, portanto, fores levar tua oferta ao altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe a oferta diante do altar e vai primeiro fazer as pazes com esse teu irmão. São Crisóstomo, ele fala assim: Deus ama mais a concórdia entre os fiéis. Preste atenção, isso aqui é lindo. Deus ama mais a concórdia entre os fiéis, entre os seus filhos, entre mim e ti. Deus ama mais a concórdia entre os fiéis do que as oferendas no altar. Pois, enquanto houver discórdia entre os fiéis, suas oferendas não receberão atenção, suas orações não serão ouvidas. Se eu não sou capaz de pedir perdão ao meu irmão, se eu não sou capaz de me reconciliar com meu irmão, olha que forte, as minhas orações, as minhas preces não serão ouvidas, porque o meu coração ainda é orgulhoso. E na oração do Magnífica, né, na leitura do Magnífica, Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. E Ele se inclina aos humildes. Deus se inclina aos humildes. Né? Vamos fazer esse propósito nessa quaresma?
de mais uma vez rezar com a ladainha da humildade, rezar com esse Deus que se inclina àqueles que são humildes, se inclinam àqueles que não são soberbos, se inclinam àqueles que são capazes de pedir perdão, são capazes de ir até o outro, são capazes de reconhecer, rapaz, aqui eu estou fofocando, aqui eu não estou trabalhando como eu deveria, aqui eu não estou amando, eu não estou gastando tempo com os meus, eu não estou disposto a fazer o trabalho que ninguém quer fazer, o trabalho mais sujo, mais... Pois é, esse orgulho, essa soberba, ela precisa ir aos poucos morrendo no nosso coração, gente. De uma vez por todas. A nossa quaresma melhor será, nessa sexta-feira, né? Sexta-feira de 14, essa quaresma melhor será, ou será a melhor quaresma da nossa existência, se formos capazes ainda mais, independente do tempo de caminhada de cada um aqui, de nos inclinar, nos inclinar, nos inclinar, nos inclinar. E pedir perdão quantas vezes for preciso aos nossos irmãos, porque isso muito alegra o nosso Senhor, e somos servos de nosso Senhor. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo, gente. Deus abençoe.